Bom, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Espero que o material esteja claro para todo mundo. Vou dar os últimos recados para a gente começar a aula, tá bom? Assim, recados não, mas esclarecer algumas coisas. Aumenta um pouquinho o som. É melhor o nosso som ficar alto, porque aí a pessoa tem a possibilidade de diminuir no computador. Tá bom? Então eu vou fazer assim, eu tô botando aqui, mas também não pode botar muito alto, porque senão dá aquele, né? Não sei o nome que dá não, gente, microfonia, sei lá o que é, mas dá um negócio doido aqui. Olha só, gente, só para esclarecer, essa aula está sendo gratuita, né? Está sendo aberta até para alguns poderem conhecer o meu trabalho e conhecer o formato do curso de correção de provas. Porque, às vezes, o que você faz? Você estuda teoria, você faz muitas questões, mas às vezes não treina a prova. Eu já tive vários alunos que falaram isso pra mim. Eu não tenho o hábito de fazer provas. Eu só faço a prova mesmo no dia. Eu só faço questões por assunto. E pra mim é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Você fazer questões por assunto, isso é bom? É bom. Mas por que fazer a prova na íntegra é melhor? Porque no dia do seu concurso, as questões não são separadas por assunto, certo? Você vai ter lá tudo junto, misturado. Então, o curso de correção de provas é exatamente para isso. É para você treinar em casa como você vai ter que fazer no dia da sua prova, certo? Bom, de vez em quando eu vou ficar olhando para baixo para poder conseguir ler aqui o chat, tá bom? Que vocês escrevem, vocês estão escrevendo aqui. E um outro detalhe também que eu quero esclarecer, que o curso de correção de provas, ele vai te ajudar a você não só conhecer o perfil da banca, como também fazer a prova de forma mais rápida. Então, assim, quem já fez esse curso comigo, porque eu já tenho outros cursos gravados, sabe que eu mostro como você deve ler o texto de uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma analítica. E o que é uma forma analítica? É aquela leitura em que você já analisa ao mesmo tempo em que lê. É isso mesmo que eu acabei de dizer. Você deve estar se pensando assim, professora, mas como que eu vou ler e analisar ao mesmo tempo? Eu vou mostrar como se faz, tá? Dá para fazer isso. O que não dá é para no dia da sua prova você ler o texto 2, 3, 4 vezes. Porque tem gente que lê várias vezes. E eu já ouvi aluno falar assim, tá fazendo a questão 2, sei lá. Tá lendo a questão 2, aí faz referência ao segundo parágrafo. Aí volta e lê o segundo parágrafo todo, e daqui a pouco vai pra questão, daqui a pouco volta pro segundo parágrafo novamente, e volta, e fica naquele, sabe? Indo pra lá, indo pra cá, vindo pra cá, e ainda assim não consegue acertar a questão. Eu sempre digo que quando a gente acumula informação demais na cabeça, eu acho isso prejudicial. A gente tem que saber o que é mais pertinente no dia da prova, o que é mais pertinente. Ficar lendo 1000 vezes ou entender bem o enunciado. Eu sempre digo, entender bem o enunciado é o mais importante. Então o conselho que eu sempre dou é: faça primeiro as questões de gramática e deixe as questões de texto por último, combinado? Um outro detalhe que eu sempre digo é: cuidado com essa ideia de fazer tudo na ordem. Eu vou ler o texto todo, aí eu termino de ler, leio novamente para depois ler a questão. Eu não gosto desse método. Por quê? Eu posso dar vários motivos, né? O motivo principal é que eu tenho pressa de viver e eu acho que a gente não pode perder tempo, principalmente no dia da prova. Eu sempre falo, a gente tem muita questão para fazer, tem muita coisa para fazer no dia da prova, então não dá para ficar lendo o texto 2, 3, 4 vezes. Então eu sempre aconselho a ler o enunciado primeiro. Todo enunciado vai ser bom para ajudar na leitura do texto? Não, nem todo, mas a maioria ele te ajuda. O que eu quero dizer com isso? Que já no enunciado você já identifica algumas pistas do que você tem que procurar no texto, certo? E aí fica tudo mais fácil, combinado? Bom, todo mundo tá com a prova, certo?
A prova tá aí no site, tanto no site quanto no link aí abaixo do vídeo do YouTube. E eu peguei a última prova do TST. Eu quero que vocês entendam o seguinte, em geral, eu não pego uma prova muito antiga para compor o curso. Eu gosto de pegar as provas mais recentes. Eu pego provas de 2017, provas de 2016. Por quê? Pra gente ficar vendo as últimas questões, quais foram as últimas questões cobradas. Sendo que, como tem esse concurso agora aberto, o edital já está aberto do TST, quer dizer, na verdade eu não sei nem se o edital está aberto, mas pelo menos a banca já foi definida, né? A banca está definida, então a gente já sabe que é FCC e tudo indica que vai ser o concurso mais rápido para se abrir. Então eu resolvi pegar a prova de técnico do último concurso do TST, certo? Não lembro bem qual foi o ano, se foi 2012 ou 2013. Enfim, pega água pra mim, por favor. Peraí, deixa que eu pego aqui. Você não vai conseguir passar. Porque eu tô falando e tô ficando sem voz. Bom, todo mundo tá conseguindo me acompanhar o que eu estou falando? Então, olha só, eu peguei essa prova de técnico. Caso vocês queiram que eu faça ao longo do curso as outras provas, é só solicitar por e-mail que eu faço. Em geral, quando eu faço a correção de provas numa turma ao vivo, ou seja, aquela em que o aluno pode interagir comigo, eu não escolho todas as provas assim que eu começo o curso. Eu escolho durante o curso, porque eu aceito sugestões dos alunos, tá bom? Bom, então vamos lá. Chega de enrolação. Chega de enrolação e vamos para a questão. Bom, a questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, é correto dizer que... Bom, esse é aquele tipo de enunciado que não vai te ajudar muito. Por quê? Porque ele não dá nenhuma palavra que te dê pista para você procurar no texto, certo? Aí o que você faz? Ou você lê a número 2, por que eu tô falando isso? Ler não é para ler a questão, gente. É para ler o enunciado apenas. Por que eu tô falando isso? Porque a FCC, de acordo com a prova amarela, tipo 1, tipo 2 e por aí vai, o que ela faz? Ela muda as questões de ordem. Então, às vezes, o primeiro enunciado pode não te ajudar, mas o segundo te ajuda, tá bom? Por exemplo, olha só, as indagações feitas no início do terceiro parágrafo, então eu já sei que vai ter uma questão sobre as perguntas feitas pelo autor. O que eu vou fazer? Na hora que eu chegar, e às vezes isso aqui já vai ser a minha primeira questão da prova, quando eu for ler o texto, eu já leio sabendo que eu preciso prestar atenção nesse parágrafo, porque vai ter uma questão sobre isso, tá bom? Ao longo do curso, eu vou mostrar claramente qual é o enunciado, o tipo de enunciado que te ajuda e aquele que não te ajuda muito. Esse aqui, por exemplo, quando fala de acordo com o texto, a questão número 1, você sabe que você precisa ler o texto, analisar bem, e você vai usar algumas estratégias que são muito efetivas para fazer a prova da FCC, ok? Bom, então a gente vai ter que ler o texto, e eu sempre digo o seguinte, ou você lê o título primeiro, ou você lê a fonte primeiro. Em geral, a FCC não coloca título, então você vai ler o quê? A fonte. É bom ler fonte, tá bom? Não pense que é uma perda de tempo, não é. Aí eu tenho ali, ó, o jogo, ó, eu tenho o nome do autor, que eu me recuso a ler. Quem é meu aluno sabe por que eu me recuso a ler, nome estrangeiro, que a minha pronúncia não é das melhores. O jogo interior de tênis. Olha que maravilha. Só com isso aqui, eu já sei que vai ser, praticamente o título do meu texto, então eu já sei basicamente o assunto do que o texto vai tratar, ok? Beleza. Então, o que eu vou pensar, como é que eu vou ler o texto? Tentando identificar o que o autor vai falar sobre o jogo de tênis, combinado? Então, vamos lá. Todos os jogos se compõem de 2 partes. E aí, aparece aqui 2 pontos. Eu sempre digo que depois de 2 pontos, vem o quê? Um esclarecimento.
é aquele aposto, certo? E esse aposto é uma ideia que vai especificar a ideia anterior, vai explicar, vai enumerar, ou vai apresentar alguma, como eu falei, especificação, alguma explicação, tudo bem? Ah, só para vocês entenderem, tá? A minha leitura, ela vai ser demorada. Por quê? Porque eu vou mostrar como se analisa um texto, combinado? Então vamos lá. Todos os jogos se compõem de duas partes, 2 pontos, então vem um esclarecimento. Um jogo exterior e um jogo interior. Ah, então são 2 tipos de jogos. Ele explicou qual? O exterior e o interior. O exterior é jogado contra um adversário para superar obstáculos. O exterior é jogado contra um adversário para superar obstáculos exteriores e atingir uma meta externa. Para o domínio desse jogo, eu gosto sempre de sublinhar preposições e conjunções. Esses conectivos, eles estabelecem relações lógicas. O que são relações lógicas? É a relação de sentido entre um termo e outro, ou entre uma oração e outra. Então, como a FCC tem o hábito de fazer muitas questões sobre relação de sentido, sobre o uso de conectivos, quando eu leio, e eu disse para você o que no início, que você já vai fazer uma leitura analítica, isso é uma leitura analítica. É sublinhar os elementos importantes, como os conectores e as opiniões, ou a opinião do autor, combinado? Então, olha só, para o domínio desse jogo, ou seja, com esse objetivo, então a gente tem que, com a finalidade, objetivo, finalidade. Para você atingir essa finalidade de domínio desse jogo, que jogo? O jogo exterior, tá bom? Porque ele começou a explicar sobre o exterior, vocês perceberam? É assim que eu vou construindo o meu raciocínio do texto. Para eu não esquecer o que foi falado, eu tenho que prestar atenção nos elementos de coesão. Isso é sempre fazer uma referência ao que foi falado, uma retomada de raciocínio e dar continuidade a ele. Então, presta sempre atenção nesses detalhes. Então, vamos lá. Eu vou repetir só para ficar claro, O jogo se compõe em 2 partes, o jogo exterior e o jogo interior. O exterior é jogado contra um adversário para superar obstáculos exteriores e atingir uma meta externa. Para o domínio desse jogo exterior, especialistas dão instruções sobre como utilizar uma raquete ou um taco e como posicionar os braços, as pernas ou o tronco para alcançar os melhores resultados. Mas, destaco aqui novamente, eu sempre vou destacar preposição e conjunção, combinado? Por que eu gosto sempre da conjunção mais? E eu destaco sempre? Porque ela vai introduzir uma informação de peso dentro do texto, combinado? Então, olha só, especialistas dão essas instruções todas, mas, por algum motivo, a maioria das pessoas tem mais facilidade para lembrar estas instruções do que para executá-las. Ou seja, algumas pessoas têm facilidade para lembrar das instruções e às vezes não coloca isso em prática. Minha tese, olha que aqui o autor se inclui e ele vai dizer qual é a opinião dele, porque tese é o ponto de vista do autor. Minha tese é que não encontraremos maestria nem satisfação em algum jogo se negligenciarmos as habilidades do jogo interior. Agora ele fez a relação dos 2 jogos, o exterior e o interior. As regras e aquilo que eu lembro, tá? Então vamos lá, as habilidades do jogo interior. Este é o jogo, agora ele tá fazendo aqui, este qual? O jogo interior. É importante vocês observarem que aqui o autor, ele usou os pronomes desse, o esse aqui em cima e este aqui embaixo, mas os 2 fazem referência ao que foi falado, tá bom? Este é o jogo que se desenrola na mente do jogador e é jogado contra obstáculos como falta de concentração, nervosismo, ausência de confiança em si mesmo e autocondenação. Em resumo, olha aqui, em resumo,
Ele enumerou, ele exemplificou alguns problemas que atrapalham o quê? O meu jogo interior, aquilo que está na minha mente. Então pode ser concentração, nervosismo, ele deu vários exemplos. Vamos resumir. Em resumo, este jogo tem como finalidade superar todos os hábitos da mente que inibem a excelência do desempenho, o jogo interno. Muitas vezes nos perguntamos, depois dos pontos, esclarecimento. Então agora ele vai apresentar essas perguntas. Olha que tem uma questão sobre isso. Muitas vezes nos perguntamos, por que jogamos tão bem num dia e tão mal no outro? Por que ficamos tensos numa competição ou desperdiçamos jogadas fáceis? Por que demoramos tanto para nos livrar de um mau hábito e aprender um novo? As vitórias do jogo interior, talvez, observe que esse talvez aqui é uma ideia de dúvida, não é uma certeza, é o autor apresentando uma dúvida, uma possibilidade. Talvez seja isso. Eu sinalizo. Por que eu sinalizo? Porque é a opinião do autor, ok? Então, as vitórias no jogo interior talvez não acrescentem novos troféus, mas vamos circular, porque aqui vem a informação de peso. Elas podem não acrescentar novos troféus, mas elas trazem recompensas valiosas que são permanentes e que contribuem de forma significativa para o nosso sucesso posterior, tanto na quadra como fora dela. Ok? Essa foi a leitura do texto. Agora eu quero só resumir e reforçar tudo que você precisa sublinhar, do jeito que eu fiz aqui. Eu fiz uma leitura só e eu já sublinhei, eu já destaquei aquilo que é importante. Então é assim que você vai fazer. Quando você for ler o texto, você vai destacar ou sublinhar você vai destacar os conectores que podem ser as preposições ou as conjunções, porque essas duas classes gramaticais, elas servem para estabelecer relação lógica entre um termo e outro ou entre uma oração e outra, combinado? E também os modalizadores. Eu falo sempre sobre os modalizadores. O que são os modalizadores? São palavras dentro do texto que indicam o juízo de valor do autor, ok? Então, juízo de valor. Poderia me dar um exemplo? Poderia. Olha aqui, quando ele disse isso aqui, ó. A palavra talvez. Onde foi que eu sublinhei a palavra talvez, que eu acabei apagando? Ó, as vitórias do jogo... as vitórias no jogo interior talvez não acrescentem novos troféus, mas elas trazem recompensas valiosas. Tudo isso aqui é modalizador, pessoal, que são permanentes e que contribuem de forma significativa para o nosso sucesso. O sucesso também é um juízo de valor, ele vê isso como positivo, tanto na quadra como fora dela. Então, só aqui nesse pedacinho, olha quantos modalizadores eu tenho. E aí você vai perceber qual é o posicionamento do autor, certo? Sempre sublinhar essas palavras, isso vai facilitar. Outra coisa que vocês vão procurar são as estratégias que o autor utiliza dentro do texto, como a exemplificação. Voltando aqui, ó, aqui nós temos o quê? A enumeração, né? Então, exemplos. Ele deu exemplos de coisas que acabam atrapalhando o jogo interno, o nervosismo, concentração e por aí vai, né? Então, são exemplos. Tudo isso é importante na hora de ler um texto. Se o autor fizer uma comparação, se ele mostrar relação de causa e efeito, tudo isso, durante o curso, eu mostro como você identifica no texto. E é fácil identificar, tá bom? Bom, então vamos à questão. De acordo com o texto, é correto dizer que... Como vocês vão fazer uma questão como essa? Vocês vão usar a técnica, né, a estratégia da extrapolação, da restrição ou da contradição. Anotem isso, anotem, porque isso ajuda, isso aí vai ajudar quase que 80% das questões de interpretação da FCC, combinado? Então vamos lá.
Vocês vão usar a técnica da extrapolação. O que é a extrapolação? É quando o enunciado, a alternativa, ela te apresenta uma informação que extrapola o texto, está além do texto. Não há nenhum elemento explícito ou implícito no texto, nem explícito nem implícito. Ou seja, você não consegue identificar aquilo nem pelo que está escrito, nem pelo que está no escondido, naquilo que está no implícito, tá bom? Outra coisa, restrição. O que é a restrição? É quando a alternativa, ela especifica demais, ela delimita demais, ela restringe uma informação que não foi restrita no texto. Então, muita atenção quando vocês encontrarem palavras como só, somente, apenas, sempre, nunca. Então, essas palavras, ou elas vão restringir demais, ou elas vão acabar até generalizando demais. Cuidado, tá bom? Cuidado com isso. E a outra é a contradição. O que vai ser a contradição? É aquela alternativa em que diz completamente o contrário do texto. É uma negação. Então, se você usar essas técnicas... Aline, mas como é que eu acho isso na alternativa? Eu vou mostrar. Então, a FCC, ela tem, às vezes, uma característica de começar a alternativa certa e depois ela estraga. Vem alguma coisa errada. E, às vezes, ela já começa errado mesmo. Então, vamos lá. Todo mundo está acompanhando? Vocês podem escrever no chat, porque eu leio aqui, tá? Eu tô com uma tela aqui do meu lado e eu consigo ler. Tá pequenininho, mas eu faço uma força e consigo. Tá bom? Ah, deixa eu dar um recadinho para quem tá aí. Dá pra ver quantas pessoas tem ali? Deixa eu dar um recado antes de fazer a questão número 1. Não, eu não enxergo. Então, vamos lá. Quero dar um recadinho, ó. Eu lancei Lancei não, deixa eu pensar. Eu postei no Facebook, agora antes de começar a aula, uma promoção, tá? Quem tiver assistindo a aula agora, ao vivo, tiver aqui comigo e quiser ganhar 15% de desconto em qualquer curso de português do site, então pode ser de redação, pode ser esse de correção de prova ao vivo, pode ser daquele que já está gravado. Se você quiser ganhar 15% de desconto, basta você fazer um print aí da sua tela, tirar uma foto, fazer o que você quiser e postar essa foto de que você está assistindo a aula comigo agora. Tem a instrução aí no meu Instagram e no Facebook, tá bom? Então você vai postar uma foto, me marcar e fazer um comentário sobre a aula, o que você tá achando, enfim, tá bom? Postou, já ganhou. Não é sorteio, não vai concorrer a nada. Se postar, eu vou entrar em contato com você, porque você vai me marcar, eu vou entrar em contato com você e você vai ganhar 15% de desconto em qualquer curso. Beleza? Maravilha. Então, de acordo com o texto, é correto dizer que o jogo interior está relacionado à satisfação pessoal do jogador, não tendo relação direta com seu desempenho numa partida. Gente, errada. Por quê? Primeiro, quando fala o jogo interior, vocês perceberam que o texto ele fez uma comparação, ele acabou explicando, né? O jogo exterior e o jogo interior. Só que ele diz aqui que está relacionado à satisfação pessoal do jogador. Tudo bem, tá na mente, até aí você pode até achar que tá certo, mas olha o final. Não tendo relação direta com seu desempenho numa partida, está errado. Tem sim. Inclusive lá no final do texto, ele deixa claro com aquele mais, por isso que eu sempre falo, sublinho mais, o mais tem sempre uma informação importante. Aqui no último, quando ele coloca aqui o mais, ó, as vitórias do jogo interior talvez não acrescentem, mas o que esse jogo interior faz? Ele traz recompensas valiosas. Então, é claro que... E ele diz que são permanentes, são significativas, tanto na quadra... Gente, na quadra é lá o tênis, é o jogo exterior. Então, é claro que o interior, ele acaba tendo relação com o exterior. Um outro detalhe, uma outra informação, porque às vezes você não acha aqui, mas você acha em outra parte do texto.
naquele momento em que ele diz que a pessoa lembra, ela tem lembrança sobre as regras. Se ela tem lembrança sobre as regras, é claro que isso vai ajudar. Então, ó, está errada a letra A. B de bola. Os obstáculos confrontados no jogo interior encontram-se no próprio indivíduo, sim, e não em seu adversário? O que você acha? Vamos separar, porque ela tem muita cara de certo. Porque o interior é na mente do jogador, não é na mente do adversário, beleza? É a nossa resposta. Agora, se você tiver na dúvida ainda, você vai separar. E você vai identificar o erro das outras alternativas. Então, eu tenho lá, especialistas. Opa, houve um momento no texto que o autor citou especialistas. Preocupam-se apenas, ó, aqui já detonou a questão, apenas com instruções que aprimorem o jogo exterior, esquecendo-se de tratar do jogo interior. Ó, esse apenas, ele já deixa tudo comprometido. E por quê? A gente tem que entender que no texto como um todo, o autor relaciona o interior com o exterior. Então, os especialistas não vão fazer isso. O que importa é só o exterior. Está errado. Letra D de dado. As recompensas propiciadas pelo jogo interior, ó, as recompensas, tá lá no final, lá naquele mais. As recompensas propiciadas pelo jogo interior só... Ih, acabou. Aqui, ó, já não dá mais pra mim. Só se tornam permanentes com a prática do jogo exterior? Ele não fez essa restrição no texto. Ele não fez. Ele disse até que as vitórias do jogo interior, talvez, né? É o que ele diz aqui, ó. Talvez não acrescentem novos troféus, mas... Então, ele correlaciona. Agora, só... Esse só está errado. Gente, quando vocês encontrarem as palavras só, apenas, somente, a alternativa não vai estar certa. A não ser que essas palavras tenham aparecido no texto, combinado? Beleza. Letra E. A prática do jogo interior, ó, prática, aqui eu já começo a ficar na dúvida. Prática do jogo, a gente tem prática no exterior, mas vamos ver o que tem adiante. A prática do jogo interior pode até mesmo dispensar as instruções que costumam ser dadas para o desenvolvimento. Ah, então a minha lembrança, o que eu conheço de regra, eu vou dispensar? Não, claro que não. Então a resposta é a letra A. A letra B. Marquei a B, mas fui olhar para lá e falei letra A. Então, resposta B de bola, ok? Acertaram a questão? Podem falar comigo, ok? Ficou quente aqui. Gente, eu sinto um calor, vocês não estão entendendo. Ele parece que parou de funcionar. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui pra mim antes de eu fazer a questão número 2, beleza? Não, até agora, nenhuma pergunta. Michele, depois eu falo com você sobre isso. Vamos lá, questão número 2. Sobre as perguntas, as indagações feitas no início do terceiro parágrafo. Vocês sabem o que significa perguntas dentro do texto? Então anote isso aí, porque isso é muito importante, tá? Indagações, perguntas dentro do texto, a gente chama de perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São perguntas em que o autor responde ao longo do texto. Presta atenção nisso, porque ó, às vezes a pessoa fala assim, são perguntas que não precisam de resposta. Não é uma pergunta que não precisa de resposta, não é bem isso. Pergunta retórica é aquela em que o autor responde no próprio texto, ou ele já respondeu, ou ele ainda vai responder, ou a resposta fica quase que na própria pergunta. Porque a resposta ela é tão óbvia, é tão do senso comum, que você já sabe do que se trata. Para que serve uma pergunta retórica dentro do texto? Serve para levantar algumas reflexões sobre a temática, tá bom? Sobre aquilo que o autor está defendendo, de certa maneira. Então, vocês lembram das perguntas?
Por que a gente vai bem num jogo e vai ruim no outro e por aí vai? Essas perguntas. Vamos ler, letra A. Consideram diversas dificuldades e deficiências que se relacionam exclusivamente com o exercício do jogo exterior? Então as perguntas que o autor fez, elas servem para considerar as dificuldades e as deficiências exclusivamente com o exercício do jogo exterior? Não, porque às vezes pode ser também do jogo interior. Quer ver? Olha aqui, quando ele faz a seguinte pergunta, ó. Por que jogamos tão bem um dia e no outro? Jogo exterior. Por que ficamos tensos numa competição e desperdiçamos jogadas? Esse tenso pode ser alguma coisa na minha cabeça que me deixa nervosa, ok? Por que demoramos tanto para me livrar de um mau hábito e aprender um novo? Isso é jogo interior. O texto está o tempo inteiro falando sobre o jogo exterior. É a prática de jogar o tênis e tudo que eu trago na minha mente. Combinado? Beleza. Então a letra A está errada. B de bola. Apontam para comportamentos inexplicáveis na prática do esporte, mas que na verdade são típicos de todos os seres humanos. Bom, vamos lá. Se são típicos dos... Você percebe que aqui ele está generalizando, ele está incluindo todas as pessoas, como se todas as pessoas tivessem esses comportamentos inexplicáveis na prática do esporte. Aí eu te pergunto, tá falando de todo ser humano? Mas vem cá, eu não tô nessa parada aí não, porque eu não faço esporte. Percebeu? Então não pode, olha só, ele tá dizendo que são comportamentos que não se explicam e, na verdade, podem ser sim explicadas, tá bom? Numa prática do esporte. E que isso tá relacionado a todo mundo? Não, gente, todo mundo não. E quem não pratica esporte? Tá bom? Letra C. Constitui perguntas retóricas. Olha o cuidado com a letra C. A letra C, a FCC quis te enganar, porque ela colocou assim, constitui perguntas retóricas. Beleza, até aí tá certo. São perguntas retóricas. Toda pergunta dentro do texto é uma pergunta retórica. Agora, cujo objetivo, agora a gente tem que descobrir se o objetivo dessas perguntas é que está correto. Cujo objetivo é apenas... Opa, acabou aqui. Aqui já acabou para mim. Mas eu vou ler até o final. Objetivo é apenas mostrar a perplexidade do autor quando considera a instabilidade na prática do jogo exterior? Não é esse o objetivo, tá? O objetivo não é apenas mostrar isso, que é perplexo, no jogo exterior, porque ele faz perguntas sobre o jogo exterior e o jogo interior. Errado. Letra D. Encontram respostas, cuidado com a letra D. Encontram respostas apenas. Não dá. Olha só, não dá, restringiu demais. Encontram respostas apenas a partir do momento em que se abandona o ambiente esportivo para considerar a vida em sentido amplo. Gente, e o final aqui não faz sentido algum, né? Em nenhum momento falou sobre isso ao longo do texto. Ainda extrapola um pouquinho aqui no final. Resposta é a letra E. Então, as perguntas feitas, as indagações feitas sugerem que problemas pouco compreensíveis, ele não diz aqui inexplicáveis, como aconteceu na letra B, pouco compreensível, porque ele tá indagando por que isso acontece. Se ele está perguntando por que isso acontece, ele ainda não sabe o porquê. Do ponto de vista do jogo exterior, podem ser esclarecidos na perspectiva do jogo interior. Perfeito! Vocês perceberam que a letra E, ela é completa porque ela faz referência ao jogo exterior e ao jogo interior. E eu mostrei isso no texto, tá bom? Letra E é a nossa resposta.